Olá, transistas, bem-vindas de volta. Esse material ele é um aprofundamento sobre o PDF, tá bom? Nessa gravação, eu vou mostrar para vocês a forma que você pode criar o seu PDF, mas para inspirar vocês, tá bom? Eu vou adaptar o meu PDF original para vocês terem um entendimento maior de como estruturar esse PDF, tá bom? Então, ontem na aula, eu mostrei para vocês o meu PDF atual, disse para vocês que hoje em dia eu utilizo o Canva Pro, mas nessa adaptação eu não vou usar nenhum recurso do Canva Pro para vocês verem que é possível colocar as mesmas ideias, o mesmo design, mesmo sem os recursos de recorte de imagem, tá bom? Porque no outro PDF, o único recurso que eu usei foi o recorte de imagem, que é deixar a imagem sem fundo. Mas sem essa versão paga, você também consegue fazer a mesma coisa, tá bom? Então, eu vou mostrar para vocês, vou fazer junto com vocês uma nova versão do meu PDF, certo? Então, o que eu vou ensinar para vocês nessa aula bem rapidinha, porque é só um complemento. Eu vou ensinar para vocês a base de um designer, tá bom? Uma forma mais fácil e rápida de você fazer o seu PDF. Caso você tenha insegurança, se você não dá conta ainda, né, de fazer de uma forma mais elaborada, se você ainda não tem o conhecimento, se você não sabe usar a plataforma direitinho e tal, você vai adaptar no seu limite, né, nos seus conhecimentos, esse PDF e deixar lindo da mesma forma, tá bom? Uma ferramenta de personalização. Vou ensinar como vocês também vão dialogar com o cliente nesse PDF, qual comunicação vocês podem utilizar, e sobre os assuntos, o que falar nesse PDF, quais temas abordar nesse PDF, tá bom? Então, basicamente, é isso que vocês vão ver nessa aula, certo? Eu já comecei aqui fazendo algumas coisas para ser mais rápido. Já comecei tirando a minha foto daqui para começar editando aqui com vocês, tá bom? Eu estou no Canva e agora eu vou começar a adaptar meu PDF para vocês fazerem junto comigo. Então, como eu falei, eu tinha a foto da Júlia, né, aqui comigo na capa. E agora eu vou colocar uma outra foto. O que eu sugiro para vocês é colocar uma foto de vocês, tá bom? Uma foto que remeta ao negócio de vocês, à marca de vocês. Então, naquele PDF original, eu coloquei uma foto minha fazendo o cabelo da Júlia. Então, eu vou pegar uma foto antiga minha, sem ensaio fotográfico, uma foto minha trabalhando mesmo, tirada do celular, para vocês terem uma noção de que é possível fazer, tá bom? De um jeito simples e de um jeito que transmita realmente a sua essência, né? A sua identidade. Só que as fotos antigas estão lá embaixo, né, gata? E aí demora um pouco. Eu vou usar essa aqui. Essa foto foi uma amiga
da Júlia que tirou. Tá vendo como a Júlia tá comigo faz um bom tempo? Gente, foi só um ângulo de cima, eu bem bonitinha pegando o cabelo da Júlia. Tá bem fácil. E aí, eu diminuo a transparência dessa foto. Percebam que aqui, ó, tá a cor da minha marca, tá? É uma cor da paleta da minha identidade. Coloco a imagem. Coloco o texto em um lugar onde ele fique mais destacado, tá bom? Então, eu acredito que ele aqui do ladinho, ele fica melhor. Ele fica mais destacado. Essa cor desse subtítulo tá escura, tá vendo? Tá meio apagado. Então, eu vou colocar uma cor mais clara. Diminuir aqui. Já adaptei. Vou só colocar a imagem um pouco mais para o lado para o texto não ficar na minha cara. Percebe que vocês também precisam ter essa noção visual, essa noção estética de que o texto não pode ficar na cara de alguém ou atrapalhando a imagem, nem a imagem atrapalhando o texto, certo? Então, aqui já virou uma outra capa, uma capa mais minimalista, assim. O que eu posso fazer aqui também? Mudar o efeito da letra para deixar mais forte, sabe? Então aqui, já fiz uma outra capa com vocês. Certo? O que vocês acharam dessa capa? Eu gostei. E aqui é a base, tá bom? Isso é a base de um PDF. Que você pode usar no PDF, né? Não é a base do PDF, assim, universal. Mas essa é a base que você pode utilizar. Uma foto na cor de fundo da sua paleta. Cor de fundo da sua paleta. Uma foto, sua logo e título e subtítulo. E textos, né? Então, aqui. Essa página, eu também já reformei ela e coloquei na versão que não utiliza aquele recurso de recorte de imagem. Porque aqui, ó, é só remover o fundo para quem tem o Canva Pro e fica assim, sem o fundo. Mas para quem não tem, eu fui ter o Canva Pro esse ano. Então, antes, todos os meus PDFs não tinham esse recurso, tá? Então, é super possível você deixar a mesma essência ali da página, mas com uma imagem que possua o fundo. Então, fica basicamente a mesma coisa, certo? E como no PDF original tem uma fotinho bem aqui, eu decidi tirar por conta que ficou muita informação com o fundo da foto. Deixa eu mostrar para vocês como é que ficaria. Essa foto aqui, eu tiro o fundo dela e coloco aqui, né, no outro. Só que agora eu não vou usar nenhum recurso do Pro. Então, não removo o fundo. Opa. E se eu colocasse com o fundo aqui, ficaria... Mesmo que eu
colocasse o título um pouco mais para o lado, eu achei que ficou muita informação, então eu decidi tirar mesmo e deixar só uma foto. Ou então eu poderia até colocar essa foto aqui, sabe? Mas eu prefiro a outra. Então, eu mantive a mesma coisa, gente, só que diminuí o número, né, de informações e não usei o recurso de recortar a imagem, mas ficou praticamente a mesma coisa. Estão vendo que dá para manter a mesma essência, o mesmo design, só que sem o Canva Pro. Então, ele é o mínimo ali, ele é só um detalhe. Aqui também, vocês lembram que aqui a moça tava sem o fundo. Mas aí, gente, é praticamente não há mudança. O Canva Pro, ele deixa mais aprimorado, né? Aprimorado. Mas assim também fica ótimo. Aqui também, as meninas, essa menina aqui, essas duas imagens estavam sem o fundo. Então, o que eu fiz? Eu coloquei a imagem com o fundo, diminuí aqui a transparência, ó. Tá vendo? Coloquei aqui uma transparência menor para não atrapalhar o texto. Diminuí o título, porque ele estava maior. Diminuí o título. E coloquei aqui mais no centro para não atrapalhar as imagens. Tá vendo? O que é blowout. E aqui, vou colocar a imagem de um blowout completamente feito. Antes tinha duas imagens, lembram? Mas aqui eu vou colocar só uma. Porque, né, senão fica muita coisa. O que eu posso fazer aqui? Posso tirar também esse detalhe para ficar com menos informação. Ou então eu posso colocar esse fundo seguindo a minha paleta num tom laranja. E assim eu vou fazendo. Não, pelo amor de Deus. Um tom escuro ficou melhor. Tá vendo? Tava verde, agora eu vou colocar um marronzinho. Ficou ótimo. Nenhum recurso do Canva Pro. E ficou maravilhoso. Vocês podem fazer também o que eu poderia fazer aqui também, diminuir esses textos, por exemplo, deixar só essa parte daqui de cima. Deixa eu copiar. Para ficar ainda mais enxuto, sabe? Ainda mais. E deixar só essa parte e colocar o outro texto em outra página, porque aí diminui a quantidade de informação da página e aí ela fica ainda mais bonita. Entende? É que eu vou duplicar. Dupliquei a página e vou colocar o texto que eu excluí lá da outra. Aqui é um subtítulo, então eu vou aumentar o tamanho desse subtítulo. Por que é indicado? Vocês estão vendo como muda? Não, esse subtítulo aqui vai ter que sair aqui da caixinha e ficar em outra caixinha. Aqui eu aumento. Olha como faz diferença, gente.
Você organizar de uma forma mais... Tá vendo? Ficou bem mais bonito, né? Percebem? Tirei o texto de uma página, coloquei em outra para deixar as páginas com menos informação, mas ainda contém as mesmas informações, só que com mais uma página. E sem recurso de Canva Pro. E ainda mudei o fundo. Sabe, Isa, a minha paleta é vermelha. Como é que eu faço? Se sua paleta for vermelha, amarelo e verde, você pode ir alternando as cores do fundo, por exemplo. Aqui é verde, aqui você pode colocar verde. Aqui você pode colocar um vermelho. Aqui você pode colocar um vermelho. E aqui você vai colocar... Qual a cor que eu falei? Tá, outra cor. Vamos para o amarelo. Para o fundo ficar nessa alternância, para não ficar tudo de uma cor e ficar aquela coisa enjoativa, sabe? Aquela coisa repetitiva. Então, você pega a sua paleta e vai explorando ela nesse PDF. Certo? Isso é só um exemplo, tá bom? Como vocês puderam ver na aula anterior, eu fiz exatamente isso. No fundo tinha marrom, tinha laranja, tinha verde, tinha bege, certo? Agora eu vou falar uma forma que vocês podem fazer, muito simples, todo PDF, que é a estética minimalista, que é você deixar, assim, muito, muito chique, simples e prático. É muito rápido de fazer e o cliente talvez goste mais por conta de ter mínimas informações. Assim, ó. Uma frase e uma foto e só. Então, você pode fazer todo o PDF com informações mínimas e recursos mínimos, né? Uma foto só, não coloque duas. Só uma foto. E aí você pode explorar a posição, né? Você pode fazer assim, colocar assim na lateral e o texto você coloca na lateral também. Você pode ir adaptando, né? Fazendo do seu jeitinho. E aqui a gente só usou uma cor, uma foto e um texto. E aí você capricha na escolha da letra, deixando mais sua cara possível. Aí aqui, ó, posso colocar uma cor que tenha na foto. Epa! Aqui uma cor que tenha na foto. Vocês estão vendo que o cinza também aparece aqui na foto, ó. Eu tô usando a paleta que tá presente na foto. Então, meu Deus, qualquer cor que eu use aqui, ó, vai ficar ótimo. Contanto, né, que também esteja de acordo com sua paleta. Tá bom? Então, você pode fazer todo o seu PDF de uma forma minimalista. O minimalismo, ele salva todo mundo, gente, porque você não precisa ter muitos conhecimentos da plataforma, do site, do Canva, e ainda fica lindo e fica chique, tá bom? E o cliente também pode até achar mais atrativo, porque ele vai passando e vai capturando rápido as informações, porque são frases mínimas. Pode ter mais páginas para você conseguir dizer tudo que você quer conseguir, mas mesmo assim é válido, certo?
Não tem problema nenhum ter mais páginas. Então, aqui eu já adorei essa forma minimalista. Certo? Outra ferramenta muito importante para esse PDF é você colocar elementos do seu espaço. Como eu tinha falado para vocês, essas bonequinhas aqui eu tenho lá no meu espaço físico. Isa, mas eu não tenho quadro. Tá, mas você tem uma planta? Ah, eu tenho uma samambaia. Ótimo. Vamos colocar uma samambaia aqui, então? Por quê? Gente, porque querendo ou não, isso é um elemento da sua identidade visual. Ué, cadê essa samambaia aqui, gente? Ah, não, é samambaia. Escrevi errado. Olha o tanto de samambaia, que gracinha. Então, se você tem uma samambaia na sua casa, coloca uma plantinha que você tenha, uma espada de São Jorge, qualquer plantinha que tenha na sua casa, já é ali um elemento que remete ao seu espaço, à sua casa. Entende? Então você vai adaptando, colocando ali suas plantinhas, as coisas que você gosta, os elementos. Vocês estão entendendo? Ai, deixa eu só arrumar essa porta ali, que ela tá fazendo barulho. E aqui você pode colocar, explorar, né, as posições dos textos. Aí aqui, gente, você vai colocando, sabe, o seu jeitinho. Então, colocar mínimos detalhes. Eu tenho um quadro do Brasil, que é também uma coisa que eu tenho lá no espaço. Então, aqui. Ah, eu tenho da África. Então, você vai lá, procura no Canva e coloca um mapinha da África. E vai deixando o mais original e personalizado possível. Vocês estão entendendo? Gente, isso é muito legal. Vocês podem explorar a criatividade de vocês nesse PDF. Sobre a linguagem do PDF. A linguagem do PDF, vocês precisam também entender qual é a voz de vocês, né? Como é que vocês se comunicam. Como é que a marca de vocês se comunica com o cliente. Então, como eu falei ontem para vocês, a minha forma de me comunicar é de uma forma mais afetiva, né? De uma forma mais acolhedora. Eu sou mais fofinha, porque é meu jeito, tá? Eu sou assim, eu sou de chamar o cliente de meu bem, de chamar de nega, essas coisas mais de uma forma mais intimista. Então, se você tem uma identidade visual mais assim descolada, se você é uma transista mais que fala gíria e tal, você pode colocar isso no seu PDF e fica super legal. Entende? Então, se você chama suas clientes de pretinha, de pretinho, gente, vai colocando na sua linguagem, como se você estivesse conversando com o cliente. Isso deixa o PDF muito mais atrativo, que conecta mais com o cliente, né? O cliente tem mais prazer em ler. Então, e também ali ele já conhece quem você é, como é que você é. Então, é muito interessante você colocar na sua linguagem. Outra coisa também sobre linguagem,
é que você pode usar essa linguagem no seu roteiro de mensagens também, tá bom? Não só no PDF, no roteiro também é importante, só que de uma forma equilibrada, tá bom? Não falando assim de uma forma muito informal, porque o nosso intuito é ter uma comunicação mais profissional, certo? Então, a linguagem vocês colocam na linguagem de vocês, sempre personalizando muito, chamando da forma que você chama o seu cliente, colocando lá, escrevendo da forma que você costuma falar. Só que aí você joga lá no chat GPT para ele corrigir, colocar a pontuação correta, deixar de uma forma mais compreensível, que melhore, né, o texto. E aí vocês podem fazer isso também. Imagens próprias, eu falei para vocês, né, ontem, quanto mais imagens tiver de vocês, melhor. Não precisa ficar na neura de ter ensaio fotográfico. Isso você vai conquistando, tá bom? Aos pouquinhos, você vai correndo atrás dessas coisas e você vai adaptando e atualizando o seu PDF com suas fotos, tá bom? A gente também consegue... Gente, esse cabelo tá me dando uma coceira na cara. A gente também consegue usar fotos do nosso celular. Se a gente fizer uma boa edição, a gente consegue colocar tudo bonitinho, fica super fofo e isso deixa mais, valida mais a sua identidade, valida mais o seu PDF como um material original, certo? Quanto mais tiver a sua cara, quanto mais exclusivo for esse PDF, mais valor ele tem. Tá bom? Agora, a última coisa que eu quero ensinar para vocês aqui é sobre os assuntos, né? Os assuntos é muito importante, porque são eles que vão deixar esse PDF de fato interessante ou não para o cliente, porque ele precisa conter as informações que interessa as pessoas, né? Que interessa as suas clientes. Então, tem que ter as respostas das dúvidas que elas têm. Então, como eu falei ontem, sobre preparação, né? O pré-tranças, né? O pós-tranças, eu vou colocar aqui para vocês o que eu abordo no outro. Ui, que coceira. Então, vamos lá. Como eu falei, eu tirei muita coisa do meu PDF para deixar ele mais curtinho, porque, de fato, no outro, nas minhas outras versões de PDF, tinha muito mais informação. Porque eu sou bem doidinha. Mas aqui, pré-aplicação, coloquei em 6 passos, né? Coloquei sobre o blowout, que é super importante, sobre as minhas regrinhas, né, do dia do atendimento, sobre o que eu preciso, como que ela vá, o que eu aceito no meu ateliê, o que, né, que não é legal, o que eu recomendo ela fazer quando ela for, né, levar marmita, levar o celular, carregador, essas coisas. Falo também que ela pode ficar à vontade, vocês podem fazer isso do jeitinho de vocês. Sobre a higienização, sobre a saúde da raiz, eu coloco todas as dicas que eu conheço sobre cuidados, para caso, né, alguma situação aconteça, ela tenha ali um cuidado específico para aquela situação. Ai, meu couro cabeludo está descamando, ai, não sei o quê. Então, ela já sabe que ela tem que olhar lá na saúde da raiz, entendeu? Cuidado com as tranças soltas, cuidados na praia, dicas, né, as contraindicações, sobre a pomada modeladora, informações sobre ela, as precauções que ela precisa tomar, sobre foliculite, né, principalmente quando a gente coloca alguns modelos, como dreads, que é muito comum, gente, quase 90% tem foliculite depois de um dread. Então, coloco aqui sobre o que é, como tratar, como prevenir, essas coisas. Como tirar as tranças sozinha, o passo a passo de
o passo a passo de pós-tranças. Aqui, isso aqui também é um post, tá? Isso aqui é uma postagem que eu fiz lá no Instagram, então coloquei aqui também. Ficou super lindo, eu achei lindo essa página aqui. Sobre o intervalo de tranças, sobre erros comuns. Isso aqui, infelizmente, tive que colocar esse texto grandão, porque eu percebia muitos erros que aconteciam, né? Porque as clientes normalizam muito essa coisa de trança apertada. Então, aqui eu expliquei que não é normal, que isso aqui pode causar alopécia, essas coisas. E deixei aqui me disponibilizando a sanar qualquer outra dúvida que elas tenham. Então é isso, eu espero que tenha esclarecido mais, esse material tenha esclarecido mais sobre o PDF de instruções, tá bom? Esse PDF é justamente para você educar sua cliente sobre as coisas que você é obrigada a instruir elas, tá bom? As clientes não têm como saber do nada como é que cuida, não tem como saber sobre foliculite, elas não têm acesso, né? Quem tem acesso somos nós. Então, você é obrigada a instruir sua cliente. E o PDF, ele faz exatamente isso por você. Tá bom? De uma forma visual, que ajude a compreensão da cliente e deixe mais a sua comunicação mais profissional, mais personalizada, né? Reforça a sua marca. Então é isso. Espero que vocês tenham entendido, que tenha sanado algumas dúvidas de vocês na aula oficial da Masterclass. Eu não pude aprofundar muito, senão ia ficar muito grande, porque eu tinha os outros materiais de apoio para explicar. Mas sobre o PDF, essa é a forma que eu faço meus PDFs. E como eu mostrei para vocês, não precisa do Canva Pro para deixar de um jeito bonito, de um jeito bacana. Eu adaptei sem o Canva Pro agora para vocês. E vocês viram que ficaram a mesma coisa, as páginas, tá bom? Se você não tem tanta segurança em mexer, acha que se você ficar mexendo funções demais vai ficar uma coisa feia, opte pela forma minimalista de fazer o PDF, tá bom? Usando sua linguagem, usando suas fotos. Não precisa todas as fotos ser suas. Vocês viram que eu usei fotos da internet, do Pinterest também, sem problema nenhum. Mas sempre se colocando ali presente no PDF, tá bom? E acho que é isso, né? Muito obrigada. Espero que vocês aproveitem esse conteúdo. E se vocês fizerem o PDF de vocês, vocês me marquem, mandem ali uma mensagenzinha para mim. Se eu fiz meu PDF, mostra para mim que eu vou ficar muito feliz. Tá bom? Então é isso. Um beijo e até a próxima.